Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocione comigo. Eu estou muito feliz de ter você aqui e hoje nós vamos falar sobre Jeová Jireh, o Deus que provê. Onde foi o marco, de uma experiência de Abraão em que Deus se revelou como o Deus que provê. Eu vou mostrar para você nessa palavra e vou mostrar que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Antes da gente começar o nosso devocional, eu quero te lembrar que você faz parte desse projeto, você faz parte desse sonho. E quando você curte essa mensagem, compartilha com alguém que você conhece, quando você comenta, se inscreve no nosso canal, são ações muito simples que você faz aí ouvindo a gente e que faz com que esse canal chegue a muitas e muitas mais pessoas. O Devocione comigo de hoje tem como referência bíblica a palavra de Deus que está em Gênesis 22, do versículo 1 até o versículo 14. E diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os 2 juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: No monte do Senhor se proverá. Nos versículos adiante, Deus faz uma nova aliança a partir desse momento com Abraão. E eu quero pegar alguns pontos dessa palavra, dessa reflexão. Talvez seja uma história que você já tenha ouvido e lido muitas vezes, É uma história muito conhecida, assim como outras histórias do Velho Testamento. Mas o que eu quero refletir com você hoje são alguns fatos. Lembrando que, no contexto histórico daquela época, era muito comum se fazer sacrifícios. E os sacrifícios eles eram feitos para perdão de pecados. O sacrifício era feito como uma aliança, era feito como uma oferta de paz.
né? E tinha ali todo um ritual, né? Todas as regras, digamos assim, para que um sacrifício fosse aceito, né? Ele precisava ser de coração. Quando Deus, né, numa noite, 4 dias antes, né, que eles passaram 3 dias viajando, pede a Abraão para que ele faça, né, um sacrifício com o seu filho. Naquele momento, na cabeça dele era uma oferta de entrega, né? Mas Isaac, o filho de Abraão, ele era um filho da promessa. Eu não sei se você sabe ou se você lembra, mas havia uma promessa na vida de Abraão de que ele seria pai de multidões, né? E Sara, que era sua esposa, ela não podia engravidar. Então, eles conseguem, né, mesmo na velhice, com que Abraão e Sara gerassem Isaac. Isaac nasce e num determinado momento Deus pede Isaac de volta. Eu imagino, se você é pai ou mãe, ou se tem alguém muito querido, você se coloca na situação e você pensa assim, gente, nem sei o que eu faria. Que situação difícil, né? Eu fico pensando no quanto deve ter sido, assim, sofrido para ele. Mas, ao mesmo tempo, no capítulo anterior, se você sabe dessa história, você também sabe que, enquanto ele esperava essa promessa, Sara achou que ela tinha que dar um jeitinho nessa promessa, né? Que era ter Isaac, né? Que era gerar um filho. Então, ela passa o tempo e nada acontece, ela não consegue engravidar, então ela acha que ela pode ajudar Deus. Ela oferece Agar, que era sua serva, para ter um filho, né? E nasce Ismael. Depois que, no capítulo anterior, no 21, que Isaac já havia nascido, né? Sara começa a ver aquela situação, né? Ismael e Isaac juntos ali, Agar, e ela fala para Abraão assim que ele precisa mandar Ismael e a mãe dele, Agar, que é o filho, que não era o filho da promessa de Deus, foi o jeitinho de Sara. Ela fala que é para Abraão mandar eles irem embora, né? Expulsar eles do convívio deles. E ali, no versículo 11 do capítulo 21, diz assim: isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. E aí Deus fala com ele, fala que vai guardar ele, que também tem uma descendência para ele, que era para ele fazer isso e ficar tranquilo. E ele faz isso e realmente no final, até o final desse capítulo 21, Deus cuida de Ismael e de sua mãe. Mas o que me intrigou foi o versículo 11, que fala assim: isso perturbou demais Abraão. Agora no 22, quando Deus pede Isaac, não tem nenhum relato aqui de uma reação assim perturbada, né? De Abraão, como teve no 21 sobre o seu outro filho. Não que ele não amasse Isaac, eu acredito que ele confiava tanto em Deus, porque aqui no capítulo 22, versículo 4, diz assim: no terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Ele deixou todo mundo para trás. Só foi ele e o filho. E ele vira para os servos e fala: depois de adorarmos, voltaremos. Então ele tinha convicção. Para mim, está muito claro aqui que ele tinha convicção no seu coração de que ele ia lá e que ele ia voltar com o filho. Ele confiava em Deus. Mesmo que Deus estivesse pedindo ali para ele o seu próprio filho, bom, Deus me deu uma promessa, ele vai dar um jeito, ele vai prover. E aí, no desenrolar da história, como a gente já leu, o anjo vem e fala com ele: agora eu sei que você teme a Deus. Essa situação toda só me faz pensar que Deus, desde quando ele foi lá pedir Isaac, né, como oferta, Deus já sabia da reação. Deus já sabia que Abraão iria, que levaria o filho, que faria se preciso fosse. Mas
Abraão é quem precisava ver o seu coração diante daquela situação. Abraão precisava daquela experiência para coisas que viriam à frente e até então Abraão é conhecido, Deus de Abraão. Mas a partir daquele momento Deus precisava também ser o Deus de Isaac. Já que a descendência dele, a descendência de Abraão, é uma descendência de promessa, Deus seria o Deus de Isaac também. E não por experiências que ele viu que o pai viveu com Deus, mas porque a partir dali ele precisava também ter as experiências dele. E que aquelas experiências marcariam a vida dele dali em diante, da vida dele com Deus. E trazendo isso para a nossa realidade, talvez você esteja passando por um momento em que você olha e caramba, Deus está me pedindo isso. Ou eu tenho que entregar tudo. Talvez você esteja entregando de coração para Deus tudo que você tem. E isso envolve descansar, não se preocupar e confiar que Ele vai prover. Ele vai prover uma solução. E aqui, neste caso da história, Deus proveu. E quando Abraão levantou os olhos, ele viu um carneiro pronto para ser oferecido como oferta, como sacrifício, no lugar do seu filho. Eu quero te dizer que muitas situações em que você vai viver não é porque Deus quer te provar, porque Ele quer conhecer seu coração, porque a palavra de Deus diz que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, que Ele conhece a gente desde o ventre da nossa mãe, crescendo ali em segredo. Salmo 139 diz isso. Essas situações são para provar o seu coração, para que você se autoexamine e veja o seu coração. Tanto que, no início, quem fala com ele é Deus, quem fala com Abraão é Deus. A partir do momento da oferta, quem vem conversar com ele não é Deus, é o anjo, porque Deus já sabia qual seria a reação dele. E o anjo fala assim: não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Quem vem falar com ele é o anjo, não é o Senhor, porque o Senhor já sabia do coração dele, das intenções do coração dele. E ali, Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Em hebraico, no original, né? A gente passa aí por muitas traduções. O Senhor proverá significa Jeová Jireh, o Senhor que provê, né? O Senhor proverá. E esse é o Jeová Jireh das nossas vidas até hoje. Eu quero te dizer que independente do ambiente, da dificuldade, né, que você esteja vivendo, que você tenha sido levado para reconhecer a sua motivação e a motivação do seu coração, eu quero te dizer que a saída vem de Jeová Jireh, o Deus que provê a solução, que pode parecer para você hoje impossível, talvez seja uma cura, talvez seja uma resposta, talvez seja uma porta de emprego, eu não sei. Eu só sei que Jeová Jireh entrega tudo. Essa situação veio para que você reconheça onde está o seu coração. Se ele está em Deus, descansando nele, confiando que ele é o Deus que provê, ou se você está tentando fazer tudo na força do seu braço, na força das suas próprias mãos. Descanse no Senhor. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigada, Pai, por esse dia, obrigada por essa pessoa, Deus, esse irmão na fé que me escuta. Obrigada por Jesus, porque desde que o Senhor nos enviou Jesus, sacrifício vivo, oferta de perfume agradável, nós não precisamos mais oferecer sacrifícios. O Senhor já levou tudo em nosso lugar, já está tudo pronto, tudo consumado. Hoje o nosso sacrifício é o nosso coração, são as nossas ações, é o nosso confiar no Senhor, é o nosso descansar. Que essa pessoa que me assiste, que esse irmão na fé entenda, Pai, e viva essa realidade do Evangelho do Senhor. Que não viva em engano,
Não viva, Senhor, achando que pode fazer tudo na força do seu braço, mas que possa crer no Senhor, que é o Deus que provê. Provê o sustento, provê a solução, provê a saída, a cura, provê resposta. Muitas vezes pode ser aquela que a gente não espera, mas a gente pode confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor. Que em nome de Jesus, o meu coração e o coração desse meu irmão na fé descanse em Ti, sabendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, assim como diz a Tua palavra. Muito obrigada. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém. Seja muito abençoado, que essa palavra fale ao seu coração, traga mudança de vida, de atitudes. Leia a palavra de Deus, se alimente dela diariamente. Esse é só um pouquinho de tudo que Deus tem e quer falar com você e ao seu coração. Quero te lembrar também de curtir essa mensagem e compartilhar com alguém, comentar aqui embaixo, ativar o sininho e seguir esse canal. Tchau, tchau e até o próximo Devocione comigo.